A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para convidá-los a participar da Escola Bíblica Dominical. Neste domingo, no dia 28 de julho, estaremos estudando a lição 4, que tem o tema A Mordomia da Família. O texto áureo nos diz: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. A verdade prática nos diz: a família é a primeira instituição criada por Deus e por isso é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. Amados, como nós estamos estudando sobre a mordomia, e mordomia nada mais é do que cuidar e zelar daquilo que não é seu. Nesta lição estaremos estudando sobre a mordomia da família. Como já dito, na verdade prática, a família foi a primeira instituição criada por Deus. Para confirmar isso, vamos ler em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz assim: Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então aqui, irmãos, nós estamos vendo que família ela é composta por um homem e por uma mulher, sobre o mesmo lar. E para confirmar esta passagem, que é um homem e uma mulher, já entrando sobre os princípios da família, que nós temos que reger um princípio da monogamia e da heterossexualidade. Nós vamos ler em Gênesis capítulo 5, versículo 2, que diz assim: Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E o crente, meus irmãos, ele deve priorizar as seguintes etapas. Primeiramente Deus, após a sua vida espiritual, depois o seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa, depois os seus filhos e a igreja. E você deve estar se perguntando por que a igreja vem depois da família. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5, diz assim: Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então aqui, meus irmãos, fica claro que o crente ele deve primeiro zelar, cuidar da sua família e depois da igreja. Amados, a respeito ainda da mordomia da família, no que diz respeito ao papel da mulher, em Efésios capítulo 5, versículo 22, diz o seguinte: Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então esse é um dos principais papéis da mulher no lar, além, que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar, não sujeitar numa maneira, de denegrir a imagem das mulheres. Podemos citar num batalhão de polícia, sempre existe um superior, uma pessoa que está ali no comando. Da mesma forma no lar, o homem está ali coordenando, gerindo o seu lar e a mulher submissa a ele. Então muitas vezes alguns homens se prendem a esta palavra, e não se atentam também para Efésios capítulo 5, versículo 25, que diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, amados, aí fica também um ensinamento aos homens, a mulher submissa e ao homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E o homem que ama a sua esposa, ele ama a si mesmo. Os pais também devem zelar pelo ensino dos filhos, pois também em Efésios capítulo 6, versículo 4 diz assim:
E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Ou seja, os pais devem ensinar o menino no caminho que ele deve andar. Mesmo que depois de grande, ele se saia do caminho do Senhor, ele sempre terá em seu coração os ensinamentos. Pois a Bíblia diz que Deus irá requerer isso dos pais, pois os filhos são herança do Senhor. E por último, nesta lição, amados, estaremos aprendendo, mais informativo sobre os ataques que a família hoje, nesse pleno século XXI, está sofrendo, sobre a ideologia de gênero, onde a criança não nasce nem macho nem fêmea. A Samla leu aqui no começo desse vídeo, aonde Deus institui macho e fêmea, e um dos objetivos de Deus instituir era para se multiplicar e encher a terra. E toda essa ideologia, sabemos que vem lá de um dos criadores do comunismo, Karl Marx, aonde ele dizia, já em pleno ano de 1800, que a família deveria ser abolido. Ele queria acabar com a soberania de Deus. E muitas das vezes, amados, nós dentro dos nossos lares apoiamos essas ideologias, às vezes com partidos políticos, Então devemos sempre estar atentos ao que nós estamos vendo e aprendendo. Isso, amados, é só um pouquinho do que iremos aprender na próxima Escola Bíblica Dominical. A sua presença é de extrema importância. Deus abençoe. Deus abençoe.